Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de setembro de 2018 e aqui eu quero compartilhar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, com todos vocês. Quero estar lendo um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo de número 1. Eu quero tirar algumas lições dentro desse texto para que nós venhamos compreender um pouquinho sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Repetindo a leitura, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo ali dando várias exortações a esta igreja, nessa primeira carta aqui. E no capítulo 4 nós vamos ver o apóstolo Paulo ali, né, dando outras instruções para ali os ministros da casa do Senhor. Mas antes disso, antes de compartilhar esse texto, eu quero tirar algumas lições dentro de duas visões: a visão geográfica e a visão social desse texto. Ou seja, qual a importância da estratégia evangelista que Paulo usou com esta cidade. A primeira lição então, que eu quero observar na razão geográfica é que Corinto era uma cidade grega de grande importância. Então o apóstolo Paulo sabia disso, que era uma cidade importante, e por ser uma cidade importante, atraía várias pessoas para dentro dessa cidade. Então, se ele conseguisse estabelecer o evangelho nessa cidade, o evangelho alcançaria outras pessoas, né? E esse evangelho também seria expandido para outros lugares e outras cidades. Outra coisa importante acerca dessa cidade na área geográfica é que Corinto ela era banhada por dois mares, que era o mar Egeu e o mar Jônico. Então, ou seja, a composição geográfica dessa cidade era importante. E a evangelização precisa de ter estratégia. É isso que o apóstolo Paulo usou, a estratégia. Ou seja, como ela era banhada por esses dois mares, ali havia porto, e por causa desse porto, as várias pessoas iam até aquela cidade. E assim, se ele conseguisse evangelizar essa cidade, montar um campo de evangelismo ali, um centro de evangelismo ali, ele conseguiria alcançar outras pessoas de outras cidades que iam ali através do porto e através do comércio. Outro ponto também que eu observo na parte geográfica desse texto, dessa cidade, é que Corinto, ela recebia gente de várias partes do mundo por causa do porto. Então o apóstolo Paulo ele viu essa estratégia, ou seja, ele viu que a cidade era importante, que atraía várias pessoas, e com isso o que ele vai fazer? Vai evangelizar essa cidade, ou seja, ele usou essa estratégia, evangelizar a cidade, que era uma cidade importante, e através de evangelização dessa cidade, o evangelho vai conseguir também ser expandido de forma tranquila. Outro ponto que eu quero observar agora na parte da razão social é que Corinto era uma cidade rica em virtude do intercâmbio comercial. Ou seja, era uma cidade que tinha dinheiro, uma cidade importantíssima, né? Uma cidade grega. O apóstolo Paulo viu essa importância dessa cidade. E com isso vai levar o evangelho para aquela cidade, porque através dessa cidade o evangelho pode alcançar mais e mais pessoas aí, né, no decorrer desse intercâmbio comercial, através do intercâmbio cultural também, que são pessoas de várias culturas que iam até aquela cidade. Tem até um comentarista, William Barclay, ele diz o seguinte, que
todo o tráfico da Grécia passava por ela. Então, olha a importância da evangelização dessa cidade. Se o evangelho fosse estabelecido nessa cidade, fosse implantado nessa cidade, como todo o intercâmbio da Grécia passava por ela, o evangelho ia ter uma força maior, ou seja, ia ir para outras cidades para alcançar muito mais pessoas do que se ficasse só ali na cidade de Corinto. Outra coisa importante também que nós observamos, um outro comentarista chamado David Prior, ele vai dizer o seguinte, que a partir do ano de 46, Corinto ela surge para uma nova prosperidade, adquirindo um caráter cada vez mais cosmológico. Ou seja, segundo os historiadores, vão dizer que essa cidade de Corinto ela vai ser destruída no ano de 146 pelos romanos, mas que depois vai ser reconstruída no ano de 46 aproximadamente por César Augusto. Aí sim essa cidade emerge novamente com essa nova identidade, com essa nova prosperidade. E assim nós estamos vendo esse caráter dessa cidade, uma cidade próspera e rica. E sem falar que esse próprio David Prior, ele vai dizer que na mesma proporção que a prosperidade aumentava, a imoralidade também aumentava nessa cidade. Então a gente estamos vendo que essa cidade era importante. O apóstolo Paulo ele vai evangelizar a cidade e ali vai montar o seu posto ali e através dali o evangelho vai expandir para outras cidades. Agora, já que eu fiz só essa visão bem superficial, bem assim, resumida acerca dessa cidade de Corinto, eu quero observar agora o versículo 1 do capítulo 4, a qual nós acabamos de ler e quero tirar algumas lições aqui de dentro desse texto do capítulo 4, versículo 1 de 1 Coríntios. Quando a gente observamos o texto, a Bíblia vai dizer o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministro no grego é huperetes, que significa remadores de galés. Esses remadores, falando de barcos antigos, existia essas galés, era onde os escravos ficavam, ou seja, remando, escondido, apanhavam, sofriam, mas eles permaneciam remando. E o que o apóstolo Paulo fala? Que os homens nos considerem como remadores de Cristo. Esta era a visão do apóstolo Paulo aqui, dentro desse termo grego, remadores. Ou seja, esses remadores, né, Paulo está ensinando a não colocar os holofortes sobre um homem, pois somos simples remadores. Que nós não venhamos querer aplausos, tapinha nas costas, ser reconhecido, porque nós somos meros remadores de Cristo. Nós estamos aqui remando, nós não aparecemos, mas a obra de Cristo aparece. Outro ponto acerca dos remadores é que os remadores servem seu Senhor. Eles servem o seu Senhor. Eles não servem a si mesmos. Então eles estão debaixo de uma ordem e de uma autoridade. Assim somos nós. Estamos debaixo da ordem e da autoridade de Cristo. Então é Ele que manda e é Ele que faz. Outro ponto acerca dos remadores. Os remadores eles têm união, porque eles não remam de qualquer jeito. Um não rema para frente, outro para... Não. São todos juntos, remadores. Fala de união. Remam todos juntos, todos sincronizados. Para a obra de Deus andar com saúde, nós precisamos todos remar igualmente.
ou se não estou falando de unidade de pensamento, estamos falando de fazer a obra e de reconhecer que existe um só Senhor desta obra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro ponto, então, que nós observamos dentro desse capítulo 4, versículo 1, é que ele vai dizer o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro no grego significa aquele que toma conta da casa do seu Senhor. Nós estamos aqui como dispenseiro, estamos tomando conta da casa do Senhor. Nós não estamos tomando conta de uma casa de qualquer pessoa, não. Nós estamos tomando conta da casa do nosso Senhor. Então o dispenseiro ele toma conta da casa do Senhor. E como a casa do Senhor, ela tem que andar em harmonia, tem que andar com tranquilidade, sem confusão nenhuma, porque nós tomamos conta da casa do Senhor. Outro ponto que nós observamos que a sua função era cuidar dos interesses do seu Senhor. O apóstolo Paulo, dando essa instrução para essa igreja, para aqueles obreiros, ele vai dizer o seguinte: a função de vocês, como despenseiros, é cuidar dos interesses do Senhor. Não é cuidar dos seus interesses, não é cuidar do interesse do vizinho, da direita, da esquerda. Não, não, não. O interesse que vocês têm que tomar conta é o interesse do Senhor, porque é Ele que manda e a casa é dele. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer essa instrução, que o interesse que tem que ser preservado é o interesse do Senhor e não os nossos e as nossas vontades. Outro ponto, o mordomo recebia grande responsabilidade e tinha que prestar conta. O dispenseiro ali, o mordomo, ele tinha que prestar conta ao seu Senhor. Assim como temos que prestar conta ao nosso Senhor. Então nós temos que fazer tudo com ordem e decência, porque o nosso Senhor, o Senhor da casa, vai pedir conta de tudo que estamos fazendo. Então essa é a responsabilidade que esse dispenseiro tinha, ou seja, de depois de tudo ter que prestar conta ao seu Senhor. Nós fazemos tudo para a honra e glória do nosso Deus, nosso soberano. Caminhando para o final, para o vídeo não ficar muito longo, claro que é uma mensagem bem assim resumida, bem assim fácil de compreender o que é ser um ministro e o que é ser um dispenseiro. Outra parte que nós observamos é que o ministro ele não provê o alimento. O alimento já está provido. Por que já está provido? Porque o Senhor da casa já deixou o alimento. O que eu tenho que fazer é só preparar esse alimento para entregar para as pessoas daquela família ou daquela casa. Assim é para nós obreiros, nós não temos que preparar, nós não temos que prover o alimento já está pronto, que é a palavra do Senhor. Eu só tenho que transmitir este alimento para os servos do Senhor. Esta é a nossa função, é não prover alimento, é não adulterar a palavra, é pregar a palavra com a verdade. É isso que nós temos que fazer. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, que é pregar a palavra com sinceridade. Para finalizar, acerca dessa pequena exposição, é o que diz, o dispenseiro não pode receber, não pode entregar o que não recebeu. Como é que o dispenseiro vai dar àquela casa, àquela família, algo que ele não recebeu? Assim somos nós, os ministros do Senhor, os pregadores do Evangelho, aqueles que fazem a obra do Senhor. Só podemos passar aquilo que recebemos. E o que nós recebemos está na palavra do Senhor. Que os homens nos considerem como remadores de Cristo e dispenseiros dos seus mistérios. Nós somos um mero remadores em serviço do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos dar entendimento, graça, sabedoria e que a palavra do Senhor permanece em nome de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe. Amém.